Eu sou a Lara. E esse é o Expresso, podcast de Relações Internacionais da UFSC, que apresenta notícias de forma leve e informativa, feito por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor Daniel Castelã e com apoio do Centro Socioeconômico. Então, pegue seu cafezinho para não esfriar, porque agora damos início ao terceiro episódio do Expressinho, modalidade com entrevistas rápidas, leves e informativas para você ouvir no seu dia a dia. E é com enorme prazer que anunciamos nossa convidada de hoje, a Maristela Parigot, que é engenheira química, mas tem uma trajetória multifacetada e extremamente diversa. Ela é especialista em negócios internacionais, investimentos sustentáveis e, além de seu conhecimento em regulamentação de proteção de dados, também ocupa posições de liderança em instituições como o Instituto de Relações Internacionais do Paraná. Maristela, é um prazer enorme tê-la conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, então para começar o nosso bloco de perguntas, a gente queria trazer uma questão mais atual. No ano passado, o Brasil aprovou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que regulamenta o mercado de créditos de carbono. Você poderia falar sobre o que essa aprovação representa para o Brasil e de que forma ela pode influenciar essa posição em relação aos outros países? O mercado de carbono ele é muito importante para todos os países, é importante para o Brasil, ainda está sendo regulamentado, então a gente ainda tem que esperar a total regulamentação e com certeza isso é um ponto positivo porque a gente tem várias oportunidades aqui no Brasil de utilizar esse crédito de carbono e vai nos ajudar com certeza para o futuro, para que a gente possa também utilizar as nossas florestas nativas também nesse ponto. Então, e não só isso, mas também então tendo agora a gente está olhando a própria descarbonização também, que vai ser uma outra fonte, que a gente está olhando tecnologias novas na área de descarbonização que também vão auxiliar nessa nova forma da gente olhar e ajudar o Brasil a ter alguns outros dividendos. Tá, agora falando sobre parceria direta do Brasil com outros países e organizações, que oportunidades você vê para o nosso país fortalecer seus laços com a União Europeia e também para se consolidar como um parceiro estratégico na economia verde? Bom, hoje a gente está trabalhando com a taxonomia verde. A taxonomia verde já existe lá no Brasil, lá na Europa, ela já desde 2020. A gente aqui no Brasil, a taxonomia verde, ela está sendo também regulamentada. Em 2026, eu espero que a gente já tenha ela regulamentada. E o que ela vai fazer? Ela vai ajudar investidores a ter uma clareza maior em relação ao que a gente pode esperar em relação ao financiamento. Então isso vai ser muito positivo para o Brasil, isso já é uma coisa que a gente está todo mundo esperando bastante, né? E esperamos que isso aconteça e com isso vai ficar mais fácil também a área de grandes investimentos, porque aí a gente vai ter, e como essa legislação ela está sendo assim, a legislação em si é muito parecida com a da Comunidade Europeia, a gente espera que a regulamentação também ela vai ter talvez uma tropicalizada, mas ela também vai ser semelhante, então eu acho que isso também vai favorecer. Você falou dessa questão dos investimentos, então trazendo essa questão mais para o setor privado, você acompanha de perto as empresas que aplicam as políticas de princípios ambientais, sociais e de governança, e a gente gostaria de saber quais são os principais obstáculos, desafios na aplicação desses princípios e o que a gente ainda precisa avançar nesse meio, nesse campo. Quando a gente fala em ESG, né, que é o que você está falando, que é meio ambiente, a parte social e de governança, em primeiro lugar é sempre bom colocar que a gente tem a parte de sustentabilidade e a parte de ESG, que são diferentes. As duas são muito importantes, existe uma mistura muito grande no mercado em relação à sustentabilidade e ESG. A sustentabilidade ela está mais em relação a como a gente deixa o mundo mais sustentável, como a gente faz reciclagem, como que a gente pensa em economizar mais água. Isso é a parte de sustentabilidade. A parte de ESG ela está muito mais relacionada com essa parte de como que eu consigo um financiamento mais
com menores taxas. Então, o que realmente na tríade, né, social, quer dizer, como que eu trato melhor meus funcionários, como que meus colaboradores, né, eles estão melhores, o que acontece em relação à governança da minha empresa, como que isso faz. Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de uma inclusão muito maior, a gente está falando em relação a como que realmente eu tenho um número maior de mulheres dentro da minha empresa, sim, como que elas chegam em cargos de liderança, mas o que eu faço na realidade para fazer com que essas mulheres cheguem nesses cargos de liderança. Quer dizer, eu estou fazendo com que elas realmente façam cursos para que elas se desenvolvam, o que é realmente feito. Então, assim, muitas vezes aqui no Brasil ainda não está sendo feito isso em tanta profundidade quanto lá fora. Então, a gente ainda tem um caminho a seguir, né? Quer dizer, a gente ainda tem algumas empresas que já estão avançadas, mas tem algumas empresas ainda, várias empresas que ainda precisam, né, trabalhar muito mais nisso. E principalmente nessa área social ainda tem aquela coisa que muita gente acha que o social é você ajudar uma creche, é você fazer doação de alimentos e acha que isso é a parte de responsabilidade social. Então, não é bem isso. Quer dizer, é muito mais realmente como que os seus funcionários estão dentro da empresa, se eles se sentem bem, se as condições de saúde, se as condições econômicas, se as famílias estão bem. Então, assim, existe ainda um caminho a ser seguido. A gente ainda tem bastante para se desenvolver. Sim, a gente sabe também que essas políticas ESG não são só uma questão de responsabilidade, mas também implica muito na questão da imagem da empresa, né? Mas que realmente a gente, no Brasil, ainda tem um caminho pela frente nesse sentido, e por isso que é tão importante a gente estar aqui discutindo essas questões. Eu acho que por conta dessa questão de impactar na imagem, muitas empresas acabam falando que adota as teorias, a prática ali, né? Mas quando você vai ver ali mesmo, não... Hoje você tem os relatórios, né, de sustentabilidade, tem relatórios, né, que é a primeira ferramenta que você pode ver, e o interessante é você realmente avaliar essas ferramentas de uma maneira mais profunda, porque muitas ferramentas, né, muitas vezes você olha esses relatórios e você vê que eles são relatórios de marketing, tem fotos bonitas, tem assim palavras bonitas, o ChatGPT ajuda bastante, né? Então, assim, é muito importante olhar a empresa, né, e realmente analisar bem o que está escrito ali, porque muitas vezes, infelizmente, tem muitas empresas que estão construindo esses relatórios de uma forma inadequada, vamos dizer assim, né? Então, não é só o relatório, mas é realmente entrar dentro da empresa. Então, assim, vocês que estão trabalhando, a auditoria é uma ferramenta muito importante. E auditar esses processos é fundamental. Então, é muito importante para vocês que principalmente ainda estão começando, que estão estudando, sempre olhar assim, como é que você faz o estudo, faz o gap analysis, que a gente chama, que é o estudo, né, dos buraquinhos que faltam, né? Quer dizer, o que realmente está sendo feito, o que não está sendo feito e o que essas empresas podem melhorar. Então, é sempre bom olhar isso em mais detalhe. Agora a gente gostaria de finalizar olhando mais para frente. E a gente pergunta quais tendências você percebe como redefinidora do papel das relações internacionais na definição da agenda global sustentável. Eu acho que assim, a gente quando fala em relações internacionais no passado, a gente tinha um papel muito mais político do que hoje. Hoje eu acho que o papel econômico cada vez mais ele está tendo um peso maior nas relações internacionais. Antigamente, se você olhar, sei lá, 50 anos atrás, muitas vezes quando você falava em relações internacionais, todo mundo só pensava em política. Quer dizer, o que você é a favor, o que você é contra, e principalmente geopolítica. Hoje em dia, quando você fala em relações internacionais, a maior parte, eu acho que o que diferencia, o que ajuda muito no crescimento das negociações e tudo, é o lado econômico e o lado sustentável dentro da economia, quer dizer, porque hoje não é a economia no sentido de você conversar entre países e ver o que é mais econômico, o que vai, por exemplo, dois países vão conversar e vão dizer assim, bom, eu posso levar você para o meu país e você vai pagar 1/5 do preço
mas aí você não tem condições, você vai trabalhar com criança, você vai ter mão de obra infantil, você vai ter mão de obra escrava, quer dizer, isso já não existe mais. Então, a economia, ela é uma economia que fundamentalmente sustentável, até as próprias legislações, por exemplo, a economia hoje dentro da comunidade europeia já estão colocando legislações, se você fizer coisas fora, você já vai ser penalizado da mesma forma. Então, as negociações já têm que ser, por exemplo, tem países da Ásia hoje que eles já estão sendo penalizados por isso, que as grandes multinacionais já não podem ir para alguns países asiáticos devido à falta de uma sustentabilidade mínima necessária. Então, eles já estão tendo que mudar os próprios a própria maneira de trabalhar. Mesmo você vê a China, se você olhar a China há 20, 30 anos atrás, era só poluição. Hoje, você olha para a China, você não consegue imaginar como que em tão pouco tempo eles conseguiram transformar a China. Se vocês, eu acho que não tinham nem nascido, mas se vocês olharem 20, 30 anos atrás, tinha imagens de algumas cidades na China que era uma nuvem cinza por causa disso. E hoje eles já rapidamente, porque a China é muito rápida em tomar decisões e mudar, né? Eles viram que não podia mais ser assim. E hoje a China está de novo na liderança. Então isso é muito importante. E independente de partido político e tudo, quer dizer, muito mais com conversa na área de economia que você está trabalhando. É isso, Maristela, muito obrigada por compartilhar conosco e com nossos ouvintes o seu conhecimento e as suas perspectivas. Eu tenho certeza de que essa entrevista será uma fonte de grande aprendizado para todos. Obrigada, Maristela, e a você, ouvinte. Obrigada por nos acompanhar até aqui em mais um episódio do Expressinho. A gente espera que vocês possam usufruir ao máximo dessa conversa com a Maristela e compartilhar com quem vocês acharem que pode se beneficiar dessas informações. Muito obrigada. Tchau, tchau. As opiniões dos convidados não refletem de forma alguma a posição do Expresso. O podcast é feito com intuito informativo e sem cunho político.